Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de 12 de julho da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A ordem do dia foi distribuída e é do conhecimento de todos os grupos parlamentares. Para a primeira parte da ordem do dia, vamos ter uma audiência ao Fórum do Património 2022 para a apresentação das conclusões e recomendações do encontro organizado com a colaboração de 4 ONGs alentejanas e com o apoio da Comissão Nacional Portuguesa do ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que teve lugar em outubro de 2022 no auditório da Biblioteca Municipal de Estremoz. Eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas e agradecer a presença ao Dr. Vítor Coias, à Dra. Margarida Vala, à Dra. Sofia Costa Macedo e também à Dra. Alice Tavares, que estão presentes nesta comissão. Nós vamos trabalhar com a seguinte grelha. Os senhores terão 10 minutos para fazer uma primeira apresentação. Não sei se vão distribuir este tempo ou se haverá um porta-voz nesta primeira intervenção. Depois, cada grupo parlamentar terá também 5 minutos para colocar questões e, no final, voltam a ter também 10 minutos para para, no fundo, responder às questões colocadas pelos senhores deputados e também, claro, deixarem as vossas, o testemunho final, as vossas conclusões. Ninguém vai olhar para o relógio, teremos todos uma noção do tempo que acabei de dizer, mas não é um radar de trânsito. Portanto, não sei quem será o primeiro a falar. Portanto, presumo que seja a doutora Sofia Costa, Alice Tavares. Então, senhoras e senhores deputados, vamos dar a palavra à doutora Alice Tavares. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer, em nome de todas as associações que constituem o Fórum do Património, esta oportunidade de sermos ouvidos. E gostaríamos, no fundo, de apresentar algumas reflexões que foram alvo de uma moção aprovada no Fórum do Património, de questões que são transversais às preocupações de todas as associações e que algumas delas consideramos podem ser facilmente ultrapassáveis e outras que necessitam, no fundo, de um trabalho de estruturação um pouco mais elaborado. Um dos aspectos que temos vindo a constatar nos últimos anos é uma perda considerável de património, e neste sentido não estamos a falar de património classificado, estamos a falar daquele património que é o que constitui, no fundo, todos os centros históricos, centros antigos e também áreas rurais, com interesse. Portanto, estamos a falar de algo que deveria, efetivamente, ter medidas apropriadas ao nível da reabilitação e aquilo que estamos a verificar é que, nestes últimos 10 anos, nós passamos para um edificado antigo abaixo dos 5% em relação ao edificado geral nacional. Este decréscimo acentuado que estamos a verificar nestes últimos anos decorre no fundo, lacunas ao nível da legislação. Uma delas está associada à indefinição de conceitos e que, no fundo, abre a porta, conjuntamente com a falta de avaliação e de medidas proativas por parte dos municípios, ao uso indiscriminado da demolição como ação de intervenção em reabilitação, coisa que nós repudiamos completamente. Neste sentido, nós verificamos que um dos aspectos que, no fundo, é uma ação bastante abrangente está ligado à indefinição ou à falta de definição do conceito de reabilitação na Lei Geral do Decreto-Lei 555 de 2009, de 99. Essa falta do conceito de reabilitação permite que, no fundo, seja entendido, mesmo com a entrada da nova legislação de 2019, seja entendido como o conjunto de ações que estão previstas no Decreto-Lei do RJUE, do 555, e que, no fundo, coloca desde as ações de demolição, conservação, reconstrução, etc., tudo no mesmo pacote.
E é exatamente isto que nós consideramos que deveria ser esclarecido. A palavra reabilitação é algo que é vastamente usada. A própria definição no RJOE de conservação está uma definição também errada em termos dos pressupostos internacionais. Portanto, temos aqui o corpo técnico a entender determinados conceitos e depois a legislação coloca outros conceitos e coloca-os de forma baralhada. E, no fundo, consideramos que esse é um aspecto que deve constar, nomeadamente, por exemplo, quando se fala no Decreto-Lei 555 de 99 das obras de conservação, diz que as obras são destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à data da sua construção, mas depois usam o termo reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação e limpeza. Ou seja, é uma confusão danada, porque uma situação são obras de restauro e as obras de restauro são situações normalmente usadas, efetivamente, em edifícios classificados, que é para nós preservarmos exatamente o bem como ele está. Portanto, com as características todas que se identificam e reconhecem como originais. Isto é a parte de restauro. A parte de conservação quer dizer que nós vamos atuar sobre o edifício, mas vamos manter o máximo das características que ele tem, mas vamos melhorar algo em termos da durabilidade dos materiais, da compatibilidade entre os materiais, de pequenas situações cirúrgicas de intervenção. E então, temos isto sendo a conservação, nunca pode ser a mesma coisa que uma reconstrução. A reconstrução é algo que foi demolido e foi construído de raiz. Mesmo que nós tenhamos atualmente a prática de demolir tudo, manter a fachada e, em alguns documentos públicos, nós vemos que a demolição de tudo, mantendo a fachada, está a ser entendido como uma ação de reabilitação, erroneamente, e numa situação de conservação ainda menos, porque, efetivamente, uma ação de reabilitação é uma intervenção integrada, ou seja, tem que abranger as várias especialidades, as várias avaliações de componente técnica das várias especialidades, tem que fazer o reconhecimento na mesma de que se existem valores culturais e patrimoniais a preservar, mas vai fazer um upgrade, ou seja, nós vamos otimizar dentro daquilo que conseguimos conciliar e compatibilizar com a pré-existência, com aquilo que nós reconhecemos como de valor, vamos melhorar do ponto de vista térmico, do ponto de vista acústico, do ponto de vista da segurança estrutural, portanto, todos estes aspectos. E não é também uma reabilitação, nunca pode ser uma reconstrução, nunca. Há 2 anos atrás, a APRUP, que é a associação que eu dirijo, que é a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, nós fomos ouvidos, no fundo, por uma comissão de avaliação da Comissão Europeia sobre a questão de como estavam a ser gastos os fundos da União Europeia. E quando foi abordada a questão de que, efetivamente, temos fundos da União Europeia que estão a ser disponíveis para intervenções que fazem a demolição integral de interiores, nós temos aqui um problema e existe exatamente também por causa desta forma como nós estamos a usar o termo. Nós estamos a chamar à intervenção reabilitação, mas depois as ações que nós tomamos em relação ao edifício nada têm a ver com reabilitação. Portanto, eles consideraram a situação anormal, consideraram que estranha, porque acham que existem entidades públicas que fazem essa salvaguarda e, portanto, que isso nunca poderia acontecer. Nunca a União Europeia poderia estar a dar fundos para intervenções que efetivamente fazem demolições extensas. Mas, na realidade, bastava sair, ir à cidade e ver que isso se passava. Nós não temos essa defesa. Nós não temos essa defesa porque, efetivamente, temos uma legislação que até se articula
do ponto de vista processual de como é que as intervenções podem ocorrer, mas não temos uma filosofia por trás da nossa legislação, nem orientações ao nível da filosofia de intervenção que preserve o bem e que obrigue, no fundo, a essa identificação preliminar dos valores culturais e patrimoniais que devem ser feitos. E isto acontece quer no edificado que nós temos privado, quer no público. Temos exatamente a mesma situação em bens que pertencem a municípios, mas também a bens que pertencem ao Estado. Porque não é feita, em muitos casos, não é feita quando se faz o concurso e quando se coloca, no fundo, o bem para intervenção, não é feita uma identificação. Partindo do princípio que o bem não está classificado, quando está classificado existe alguma proteção, e essa proteção, normalmente, até agora, entendia-se que, no fundo, seria assegurada pela DGPC ou pelas Direções Regionais de Cultura. Neste momento, essa situação vai se alterar e que também é outra situação que nos preocupa bastante, que é ver como é que isso, efetivamente, vai ser controlado. Mas temos um problema que é, nós não temos, quer ao nível dos municípios, há municípios que inclusivamente nem sequer têm um arquiteto, portanto não têm ninguém para fazer esse papel. Temos municípios que nem sequer têm a variação da cultura, temos municípios que têm a variação de eventos, não têm a variação da cultura, portanto, eu questiono-me como é que câmaras que nem sequer reconhecem o seu papel ao nível da cultura e do património podem, efetivamente, estar a gerir património, e depois é evidente que todos estes hiatos dão esta falta. Não temos a nível nacional, mas depois também não temos ao nível municipal. E não temos ao nível municipal, incluindo nos PDMs. Nós, nos PDMs, temos a lei geral que obriga o PDM a fazer referência ao património. Muito bem. Vemos, na maior parte dos PDMs, um preâmbulo que fala sobre o valor do património, que diz que, efetivamente, é reconhecido e é muito necessário, etc. Mas depois a maior parte dos municípios não tem uma carta do património, não identifica o seu património, nem sequer tem, depois, quando vamos ver todo o quadro de ações que podem estar previstas no PDM, ações concretas de orientações para a reabilitação e para a preservação do património, não temos absolutamente nada. Temos em alguns municípios, mas uma grande percentagem de municípios não tem absolutamente nada. Alguns até têm, por exemplo, ao nível das ARUs, mas depois vamos ver muito bem. Foi definido na ARU que é dada informação aos técnicos sobre, no fundo, que orientações é que devem ser dadas para a reabilitação, mas depois, quando vamos ver no terreno as medidas, é igualmente zero. Pronto, essa é uma situação que nos preocupa e que nós colocamos, eu não sei se tiveram a oportunidade de ter acesso à nossa moção. Portanto, o termo de reabilitação é um termo que nos preocupa. O outro termo que nos preocupa também é a omissão em relação ao termo ruína e ruína iminente. Isto porque também no mesmo decreto-lei não está presente, e o facto de não estar presente e estarmos e temos experiência no terreno de que efetivamente estão a ocorrer várias demolições, algumas das demolições coercivas em relação a privados, sem haver uma avaliação de se aquele bem que está a ser proposto demolir, como são palacetes, como são casas senhoriais com relevo, com interesse, com bens no interior com relevo, não é porque não estão classificados e porque não há ninguém que vá fazer, efetivamente, no terreno uma vistoria. Quando temos muitos dos nossos municípios que não dão formação técnica, não permitem a formação técnica própria para os seus técnicos irem ao terreno avaliar, efetivamente, se aquilo está em ruína ou ruína iminente, para além deste ato portanto, na legislação, o que permite, no fundo, que haja muitas ações que se diz que o edifício é para ser demolido, sem antes se ter, e devíamos olhar para o mesmo decreto-lei, porque o mesmo decreto-lei prevê isso, que é a oportunidade de o proprietário dizer não, aquilo que existe são problemas ao nível da manutenção ou da reparação pontual de situações pontuais do edifício
e ficamos com uma situação de demolição que rapidamente é executada e uma vez que este edificado antigo não gera grandes resíduos, digamos, nocivos, praticamente vemos num dia o edifício é totalmente demolido e perde-se sem haver nem sequer um registro, do ponto de vista que fique histórico, uma ficha, algo que diga que aquele edifício existiu e tinha aqueles valores. Por outro lado, vemos transações também de bens que deixam completamente ao critério dos investidores, quer nacionais, quer estrangeiros, da identificação dos valores culturais e patrimoniais e eles podem perfeitamente demolir ou até venderem em leilões, por exemplo, todos os bens, incluindo os fixos, todos os bens que os imóveis têm, portanto, dilapidando completamente esse património e depois vendendo quase como se fosse aí sim uma ruína, porque efetivamente não foi cuidado nem nós, Estado e município, no fundo, ancoramos estes aspectos. Não sei se quero. Está bem, então a palavra ao Dr. Vítor Cunhas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de nos ouvirem. Eu represento aqui, juntamente com as minhas colegas, o Fórum do Património, que pretende agregar um conjunto que é hoje de cerca de 50 associações vocacionadas para a defesa do património. E, enfim, através da troca de experiências e do diálogo e de uma certa coordenação de esforços, conseguir eficácia na ação dos cidadãos através das suas associações junto da administração central, da administração regional ou local, por forma a criar condições favoráveis à salvaguarda e à preservação do património, em particular na sua vertente construída. Património cultural construído, também por vezes chamado como património arquitetónico, mas que não é só arquitetónico, há muitas estruturas que não são projetadas por arquitetos e constituem património. E, portanto, digamos, o Fórum do Património procura, digamos, potenciar a ação das associações através de uma boa coordenação. Aqui, em relação ao tema desta nossa reunião, enfim, já perceberam aqui várias palavras-chave, 3 palavras-chave, pelo menos, que podemos identificar. Uma, que é da reabilitação, que foi focada aqui pela arquiteta Alice Costa. Há também uma palavra-chave, que é a ruína, e o que é que se entende por ruína. E há uma terceira palavra-chave, que é a demolição. Quer dizer, a legislação que regula a construção, e em particular aquela que regula o património, a conservação, a salvaguarda do património cultural construído, prevê bastante bem numerosas situações, mas quando se passa para a prática é difícil, ou constata-se que não se consegue muitas vezes concretizar na prática aquilo que a legislação permite. Por exemplo, a Lei 107 de 2001, que é a lei de base do património cultural, é clara, é muito clara em relação ao problema da demolição, e essa demolição só pode ser feita mediante a autorização da entidade administrativa central que superintende o património cultural, incluindo a sua vertente construída, mas depois, como a arquiteta já referiu, assiste-se no terreno a uma facilidade exagerada em demolir construções, digamos, sem olhar ao seu valor enquanto património cultural construído. Isto porque, na prática, muitas vezes a decisão de demolição depende apenas de um parecer de um engenheiro civil ou de um arquiteto que, teoricamente, segundo a lei, deve ser credenciado, mas não se define
qual é a forma de credenciação desse arquiteto ou desse engenheiro para subscrever um parecer no sentido da demolição. E, portanto, o que depois se assiste é que há, de facto, a Câmara Municipal pede um parecer, ou pede ao promotor que apresente um parecer que demonstre que a demolição é o caminho a tomar, e aparece apenas um parecer assinado por um engenheiro qualquer, que a única credenciação que pode invocar é ser membro da Ordem dos Engenheiros. Ora, a Ordem dos Engenheiros tem alguns 50 ou 60 mil membros e, portanto, não é fácil, digamos, que se possa tomar como credível uma credenciação apenas pelo facto de ser membro da Ordem dos Engenheiros. Portanto, a proposta que temos vindo a fazer, inclusivamente à Ordem dos Engenheiros, tem sido no sentido de se criar uma especialização em património e fazer, digamos, condicionar à posse dessa especialização todos aqueles atos de engenharia que envolvem decisões que sejam críticas para a conservação do património. Neste momento, a nova direção da Ordem dos Engenheiros parece que é favorável, está receptiva e vai pegar novamente neste assunto, mas fica a faltar um elemento extremamente importante, que é a definição de quais é que são os atos de engenharia que deverão ser praticados exclusivamente por engenheiros com essa qualificação adicional. Lá fora existem engenheiros, digamos, em França existe há muitos anos, engenheiros e arquitetos especializados em património, por exemplo, o architecte en chef des monuments historiques é uma categoria profissional dos arquitetos e existe o equivalente também para os engenheiros. No Reino Unido existem os conservation architects, portanto, arquitetos dedicados à área da conservação, e existem o conservation engineer também, engenheiros que, segundo a instituição, de certa maneira equivalente à Ordem dos Engenheiros no Reino Unido, têm formação especial e têm experiência e têm, portanto, as competências necessárias para que as decisões sejam decisões bem tomadas. Portanto, este é um dos aspectos que julgo que devia ser focado na legislação, que não pode ser deixado, digamos, ao critério de um engenheiro que não tenha, digamos, formação adequada e experiência adequada, uma decisão tão importante como seja demolir. Mas é isso que acontece na grande parte dos municípios. Eu ainda há pouco estive a ver o regulamento da chamada via rápida da Câmara Municipal de Lisboa e está lá claramente, digamos, prevista esta situação. E, portanto, as demolições são feitas sem haver uma fundamentação suficiente, embora a lei, digamos, preveja que quem faz esses pareceres tenha que o fundamentar, mas depois não é exigida essa fundamentação. E existem, felizmente, formas de fundamentar as decisões que são tomadas. Existem, hoje em dia, empresas especializadas em fazer ensaios, em fazer inspeções e, portanto, possibilitar ou afirmar-se que determinada construção está num estado de ruína, que, de facto, ela seja numa situação em que não há possibilidade de a recuperar. Porque a alternativa e o caminho correto é reabilitar, tentar recuperar essa construção, uma vez que ela tem valor cultural, que ela tem valor identitário, tem valor patrimonial, em termos culturais, e, portanto, reúne todas as condições para ser devidamente salvaguardada. Portanto, no Fórum Património 2022, que se realizou em Estremoz em outubro do ano passado, estas questões foram as preocupações das associações nestas questões ficaram claras, daí que tínhamos produzido este conjunto de recomendações e tenha sido também aprovada, no fim, esta moção, concretamente, visando travar a demolição gratuita, definir conceitos e legislar para impedir mais perda de património arquitetónico. Portanto, eu para já ficava por aqui e depois ficava à disposição dos senhores deputados
para mais algum esclarecimento ou para completar este ou aquele aspecto que não tenha ficado suficientemente claro. Muito obrigado. Agradeço a ambos pela exposição das conclusões do Fórum e das recomendações legislativas que propõem. E agora dávamos a palavra aos grupos parlamentares presentes na nossa reunião, começando por aquele que é o maior grupo parlamentar da oposição. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Fernanda Velez. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero dar um cumprimento especial aos membros da delegação da Comissão Organizadora do Fórum do Património 2022. Agradecemos a vossa exposição inicial e, em particular, o conjunto de conclusões e recomendações, assim como a moção, resultantes da edição do Fórum do Património 2022. Queremos igualmente agradecer, de forma muito especial, o enorme empenho e o vasto trabalho que, em conjunto com muitas outras organizações não governamentais do património, têm desenvolvido ao longo de vários anos na defesa, salvaguarda e valorização do património. O Grupo Parlamentar do PSD compreende todas as vossas preocupações, que são legítimas e oportunas, no nosso entender, assim como as recomendações que apresentam e que traduzem, sem dúvida, soluções necessárias e urgentes. Gostaria agora de vos colocar algumas questões de âmbito nacional, já que, para questões de âmbito mais autárquico, não vamos aqui pronunciar-nos sobre essas questões. E a primeira questão que vos queria colocar é a seguinte: o Governo, e em concreto o Ministério da Cultura, tem conhecimento das conclusões e das recomendações que nos fizeram chegar e motivaram esta audiência? Houve por parte do Ministério da Cultura alguma resposta? Em caso afirmativo, qual foi essa resposta? Recomendam promover a regulamentação dos diplomas relevantes para a defesa do património. Podem explicitar, por favor, a que diplomas se referem? Gostaria também que desenvolvessem um pouco de que forma as vossas preocupações são agravadas pelo processo de descentralização na área da cultura. Dispõem de dados quanto a meios, recursos existentes nos 308 municípios portugueses necessários para uma efetiva preservação do património municipal? Como aqui já referiram, vai haver uma mudança na Direção-Geral do Património Cultural. E, como sabemos, são diversas as responsabilidades da DGPC, nomeadamente a gestão de edifícios e espaços arqueológicos, a realização de obras de conservação, a autorização de trabalhos arqueológicos, o acompanhamento da circulação de bens culturais móveis ou classificação e salvaguarda do património. Como é do conhecimento público, está em curso a reorganização desta Direção-Geral. Nesse sentido, o Governo aprovou recentemente a criação de duas entidades que dividem as competências e funções da Direção-Geral do Património Cultural e que, segundo o Sr. Ministro da Cultura, entrarão em funcionamento a 1 de janeiro de 2024, depois de uma fase de discussão pública. Essas entidades são o Instituto Público de Património Cultural, com sede no Porto, e a Empresa Pública Museus e Monumentos de Portugal, com perfil de gestão empresarial, que ficará sediada em Lisboa. O Instituto Público de Património Cultural terá competências de salvaguarda e conservação do património cultural, imóvel e imaterial. Por sua vez, a Empresa Pública Museus e Monumentos de Portugal competirá gerir os museus que têm coleções nacionais e os monumentos que são património da humanidade. Esta entidade terá um Conselho Consultivo e Estratégico, bem como um Conselho de Curadores, de que farão parte privados e mecenas. Pergunto-vos, qual a vossa opinião relativamente a este processo de reorganização da Direção-Geral do Património Cultural? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pompeu Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento as senhoras arquitetas Alice Tavares, a arquiteta Margarida Valo, o Sr. Engenheiro Vítor Coias, a Sra. Professora Susana Costa Macedo. Antes de mais nada, dizer que é um gosto receber-vos cá. O Fórum que representam desde 2017, que muito tem contribuído para a reflexão no nosso país sobre estas matérias da defesa do património, desde a Sociedade de Geografia de Lisboa, onde foi bem informado.
E, portanto, antes de mais nada, dizer que é com muito gosto que vos temos cá e que vemos, ouvimos e lemos o vosso trabalho. A importância da atividade das ONG ligadas ao património cultural no nosso país está absolutamente reconhecida, a começar logo pela própria Lei de Bases de Defesa do Património Cultural, e além de estar reconhecida, também, no seu artigo 10º, faz uma alusão à relação que a administração pública deve manter com as estruturas associativas, ajustando as formas de apoio a iniciativas, em particular no domínio da informação e formação dos cidadãos, o que é um ponto particularmente interessante. No âmbito das conclusões do Fórum 2022, referem que, dado que a ação das organizações não-governamentais do património complementa a das administrações central, regional e local, umas e outras devem cooperar na defesa da valorização do património e a iniciativa e a disponibilidade para essa cooperação devem ser mútuas. Sobre isto, a primeira questão que vos deixo vai no sentido de perceber, numa visão o mais independente possível, se essa cooperação tem existido com os vários níveis da administração, em que medida isso subsiste uma ideia de tensão entre as partes que possa ter dificultado o diálogo. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinha-se também o facto de ser importante que este tipo de associações tenham o trabalho que têm vindo a desempenhar, concordando que ao associativismo cabe um papel fundamental na qualidade e musculatura da democracia, citando a professora Sofia Costa Macedo, no próprio fórum, no âmbito da sua intervenção. Completamente de acordo. A maturidade e a força do sistema democrático, acreditamos nós, que deve fundar-se cada vez mais em processos decisórios transparentes e fundados em sólidas bases que o pensamento crítico e a validação científica podem conferir e consolidar. Um movimento que é assente na promoção da cidadania e na independência das suas ações será capaz de se fazer ouvir pelas instâncias de governação, sejam elas locais, nacionais ou regionais, e com solidez ganhar naturalmente a confiança das populações. Ora, o trabalho que estas associações têm vindo a desenvolver tem contribuído para um conhecimento e uma defesa efetivas do nosso património. Ele não é exclusivo ao património material e ao património construído, mas também ao imaterial, à etnografia, à expressão artística em geral, às identidades dos lugares, à gênese arqueológica, à expressão contemporânea do diálogo entre o urbanismo e a memória, que não deve ser devastada, como aqui também já foi amplamente dito. Sabemos que este diálogo, para ser inteiro, não deverá ser tenso, mas antes de entendimento mútuo e cooperação institucional, sem naturalmente deixar de perder os princípios que o tempo e a história não permitem que possam ser colocados em risco. O Grupo Parlamentar do PS saúda também a abordagem que tiveram em não virem só à Comissão de Cultura, mas também terem estado, pelo menos ao que sei, na Comissão de Educação. Nesse sentido, e tendo em vista a formação das novas gerações e o trabalho que têm vindo a desenvolver e que as ONG da vossa área têm feito ao longo do país e que é do conhecimento de todos, pergunto como é que tem corrido essa experiência de aproximação ao sistema de ensino, como é que têm conseguido lidar não só no que diz respeito aos programas, mas também à relação com as próprias direções das escolas. Deixar também aqui uma nota sobre a importância, e que também está assumida pelo Fórum, dos inventários do património cultural a nível municipal. Encontram-se realidades diferenciadas nos municípios, como também já foi referido, e, portanto, eu tinha aqui uma questão para saber como é que tem corrido, qual é a vossa experiência com os municípios portugueses. Gostava que aprofundassem mais um bocadinho, tendo já sido respondida uma outra questão que eu já tinha em mente para vos fazer e que me inquietou, que tem a ver com a própria formação dos técnicos. Na vossa moção faz-se referência a que entendem que os engenheiros técnicos, os arquitetos, não têm uma formação específica e que é vontade do Fórum do Património que essa formação aconteça. E a perguntar-vos em que medida, que ações é que entendem, o engenheiro Vítor Coias já aqui nos foi também avançando com isso. E da parte do PS é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer aos membros do Fórum de Património 2022 a vossa presença e disponibilidade para comparecer nesta comissão. Sem mais demoras, solicito os vossos contributos para a elucidação das seguintes questões. Como é que o Fórum de Património pensa que se deve abordar a questão da banalização das demolições de construções ou de componentes das mesmas com valor histórico ou artístico? E que medidas concretas legislativas se deveriam adotar? Em segundo lugar, com a ausência de regulamentação de legislação relevante para o património, o que tem vindo a limitar a atuação das direções regionais de cultura, bem como das organizações não governamentais do património, que diplomas legais carecem de regulamentação adequada. O Fórum tem propostas concretas nesta matéria. Quanto à ausência de enquadramento legal em domínios como o da paisagem e ordenamento do território, que medidas concretas se afiguram necessárias para impedir a destruição de património arqueológico em resultado de práticas agrícolas, movimentação de terras, obras, projetos florestais, extração mineira e outras atividades? Qual o ponto atual da situação dos inventários do património cultural ao nível municipal? E qual a realidade do país nesta matéria? A progressiva massificação do turismo exerce, de facto, grande pressão sobre os centros e bairros históricos. Que medidas concretas, sem prejuízo da indústria do turismo, se devem adotar com vista a obviar as consequências nefastas dessa massificação? Por outro lado, como garantir a sustentabilidade do património cultural em Portugal, considerando o desafio de encontrar um equilíbrio entre a sua preservação e a sua utilização para fins turísticos ou outros fins comerciais? E, por último, de que forma é que observam as alterações anunciadas pela DGPC na divisão das duas estruturas propostas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Chegamos então ao fim da ronda dos grupos parlamentares presentes hoje na nossa reunião. Ainda assim, acho que foi um número considerável de questões, pedindo alguma capacidade de síntese para as respostas. Volto a dar-vos a palavra. Tem a palavra a doutora Sofia Costa Macedo. Alice Tavares. Peço desculpa. Ora bem, em relação à questão do desmembramento no fundo, das entidades que até hoje estavam a orientar e no fundo, responsáveis pela proteção do património, temos duas preocupações. Uma, ao nível da informação que está a ser, no fundo, cedida. Efetivamente, há lacunas de informação. Consideramos que o que nos preocupa, sobremaneira, tem a ver com a articulação e com esta nova onda de centralização do poder de decisão, que neste momento se verifica novamente e nomeadamente em relação ao património cultural. Portanto, desse ponto de vista, consideramos que esta centralização retira essa proximidade que já tínhamos e que era benéfica e inclusivamente, alguma autonomia dessas estruturas, e essa autonomia praticamente parece-nos que desaparece ou está colocada em risco, para além de estar centralizada novamente nos grandes centros, colocando o resto do país com um hiato enorme dessas relações de proximidade do poder. Isto é uma situação que nos preocupa bastante. Por outro lado, não podemos propriamente entrar em grande detalhe sobre isto, porque mesmo quando questionamos as entidades, elas não nos sabem responder. E, portanto, essa foi a informação que nós tivemos, que foi a falta de informação, ou seja, zero. Portanto, apenas podemos dizer que consideramos que uma visão se tem que ter algum cuidado com a visão com que estamos a ter em relação aos museus, e nomeadamente a passagem de alguns museus para municípios e museus que servem e que têm inclusivamente laboratórios que servem a nível nacional. Portanto, temos aqui alguma
preocupação em termos de ver se efetivamente vamos ser eficazes e vamos garantir a qualidade e os serviços que eles já prestam. Por outro lado, como é que efetivamente se vai garantir, no fundo, todos estes aspectos que nós falámos e que agora ficam centrados numa entidade no Porto, mas que não sabemos exatamente que poderes é que tem, que competências técnicas e que corpo vai ter, como é que se vai articular, todas aquelas questões que estavam a dizer que se passava para as comissões de coordenação, também não sabemos. Portanto, consideramos que é urgente informação e é urgente uma preparação prévia que deveria ter sido com muito tempo de antecedência, não só para as próprias entidades e os organismos se prepararem, com as suas competências técnicas, etc., mas também para todas as entidades e também ONGs e qualquer cidadão saiba exatamente com o que é que pode contar e de que forma pode ver salvaguardadas as suas, no fundo, as suas expectativas em relação à preservação do património. Portanto, desse ponto de vista, penso que, não sei se depois os meus colegas poderão acrescentar alguma questão, mas de todo modo estamos preocupados. Estamos também preocupados porque quando se diz, bem, há situações que passam para os municípios, não queremos saber, os municípios é que têm que resolver. Não, quando nós atribuímos funções e poder e obrigações, etc., aos municípios, para além da questão da alocação de recursos financeiros, temos também que ver se efetivamente estamos a atribuir aos municípios algo para o que eles têm competências técnicas ou não têm competências técnicas. E não pode ser uma transmissão sem averiguar e sem capacitar a este nível, nem que fosse uma promoção intensiva de formação ou outra situação assim qualquer, mas, efetivamente, falta uma preparação. Porque temos que ver um aspecto importante, que é, nestes últimos anos, nós perdemos N comissões de património que os municípios tinham. Neste momento, nós temos 308 municípios e temos menos de 3% de municípios com comissões de património. Ora, as comissões de património serviam muitas vezes para esses debates difíceis dentro dos municípios sobre intervenções que eram altamente intrusivas ou que colocavam em risco a preservação de elementos que eram considerados relevantes para o município. E, neste momento, aquilo que verificamos é que não existem essas comissões. Mesmo as poucas comissões que existem, que antigamente eram comissões constituídas por elementos externos ao município e, portanto, eram comissões consultivas independentes, ou seja, elas davam um parecer, o município podia ser sensível ou não ser sensível ao parecer, mas havia implícita uma componente de capacidade crítica e de reflexão sobre as coisas que o município não podia dizer que não conhecia ou que não sabia. E essas comissões eram normalmente constituídas, efetivamente, pela tal componente portanto, de pessoas que são técnicos, até porque na maior parte das câmaras nós não temos, portanto, a dirigir as câmaras, não temos arquitetos, não temos engenheiros, não temos ninguém, muitas vezes, próximo ao aspecto do património e, portanto, como não temos, temos que ter pessoas que sejam sensíveis a esses aspectos. E é isso que nós esperamos quando, efetivamente, vemos que está a ser transferido para municípios património, esperamos que do outro lado haja efetivamente um interlocutor capaz e ao nível e com as competências para avaliar exatamente o que está a ser pedido. Ora, com este vazio de comissões de património que temos neste momento, a nível nacional, com os hiatos na legislação que temos, efetivamente não há margem. Portanto, ou seja, torna extraordinariamente sensível esta situação deste desmembramento da DGPC, de algo que estava instituído, etc., que as pessoas, bem ou mal, reconheciam que aqueles eram os procedimentos e sabiam como era. Portanto, consideramos que é urgente que essa informação seja passada ao cidadão em geral, mas também às respectivas estruturas que irão ficar,
tendo presente também esta particularidade de que, se estas entidades não ficarem com um corpo técnico suficiente para fazer face a este... e nós já vimos isto em vários municípios, muitas vezes quando queremos ver dilapidação do património em municípios, verificamos que a primeira coisa que os municípios fazem é reduzir o corpo técnico que faz a fiscalização e que faz a proximidade da averiguação, portanto, do que se passa no terreno. E, portanto, gostaríamos que isso não acontecesse a nível nacional e que houvesse uma particular atenção a isso. Por outro lado, a situação colocada sobre a cooperação das ONGs com as entidades públicas e com... vemos também um aspecto preocupante. Eu, particularmente, na minha associação, nós procuramos, de tempos a tempos, termos visitas técnicas dirigidas a técnicos, mas também ao cidadão em geral, de boas práticas. Ou seja, escolhemos uma obra, consideramos está a ser bem feito, vamos debater na obra esse aspecto. E, portanto, interessava-nos muito que até fosse divulgado, não é? Que algo do debate, não é da obra em si, nem é do arquiteto ou do engenheiro, não é isso que nos interessa. Interessa-nos a prática da obra bem feita. E, neste momento, estamos a confrontar com uma situação que é, estamos a ter entidades públicas que dizem que as visitas não podem ter jornalistas. Ora, consideramos isto completamente incrível. Incrível porque é uma lacuna de informação para o cidadão, para quem a visita também é dirigida, é um retrocesso em termos daquele tal sentido democrático e de cidadania que todos nós estamos à espera, e não tivemos nenhum nem dois casos, e tivemos quer com municípios e quer com entidades públicas, inclusivamente a proibirem visitas, ou melhor, a cancelarem visitas, porque houve um jornalista que disse que ia estar presente. E, portanto, isto é uma situação que nestes últimos 2 anos começou a ser recorrente, e estamos muito preocupados com este tipo de silenciamento de uma situação que para nós é inócua, porque nós, efetivamente, quando fazemos a promoção destas visitas, não as fazemos para confronto nenhum, fazemos exatamente para a promoção das boas práticas. Portanto, não compreendemos este cercear da comunicação, quer da nossa parte, quer mesmo da parte dos jornalistas, que efetivamente podem ter interesse em relação a este tipo de visitas. Por outro lado, e já apresentámos também na Comissão de Educação, estamos preocupados com esta questão da formação da cidadania em termos do património, porque verificamos que nesta última década, pelo menos, viemos a reduzir grandemente todos os momentos em que se fala de património ao nível do currículo obrigatório. Não temos 3 momentos misturados numa disciplina de História que tem N outra informação para dar, o que quer dizer que neste momento ficamos dependentes, em termos de currículo obrigatório, ficamos dependentes das dinâmicas das comissões da escola, portanto, das dinâmicas das escolas, das associações de pais e do que no entorno exista sobre património e que seja acessível às escolas. Efetivamente, os professores estão assoberbados, não têm grande capacidade atualmente, ao contrário de no passado, que nós conseguíamos interagir com eles. Atualmente eles consideram que estão assoberbados de papelada e disto e daquilo, e, portanto, tudo o que fuja ao que é corrente eles fazerem é-lhes difícil, e, portanto, todas as estruturas no entorno das escolas, quase temos que fazer um movimento ao contrário. Se antigamente nós tínhamos as escolas a procurar as entidades do entorno e desenvolverem atividades, neste momento têm que ser as entidades do entorno a terem que ir às escolas. Portanto, isto preocupa-me também porque, do ponto de vista da formação do cidadão e de todos aqueles que vão ser os decisores do futuro sobre o que se vai passar no património, vamos ter lacunas muito graves ao nível de formação geral, formação de cidadania geral. E este foi um aspecto que nós mencionamos. Existe também uma outra preocupação que tem a ver com esta situação do diálogo entre o urbanismo e a memória,
que efetivamente nós vemos do lado de Espanha medidas concretas ao nível da valorização do património imaterial e a fomentação, no fundo, de apoios, inclusivamente financeiros, para que isso exista e para que exista o maior registro possível de tudo o que tem a ver com a parte imaterial, independentemente se eles depois vão usar para o turismo e vão usar como produtos turísticos. Não interessa exatamente, interessa que existe essa preocupação e nós gostávamos também de ver essa preocupação do lado português, com medidas também de grande apoio a esse nível. Isto porque temos uma outra circunstância que é, quando falamos de paisagem, eu pergunto qual é a paisagem. Se nós sairmos para as periferias das grandes cidades e se formos para o interior do país, nós temos aldeias que foram belíssimas e que atualmente estão todas desfiguradas. E temos ainda locais que deveriam ser preservados, locais com qualidade paisagística enorme, mas que nós precisamos de ter este conceito mais macro. E eu ultimamente tenho dito, se nós queremos defender o património, nós temos que defender ao nível do urbanismo e temos que defender ao nível do ordenamento do território, porque é aí as grandes decisões e aquelas que cortam mais todo esse aspecto. Só que nós temos um problema em relação ao património, que é, enquanto nos PDMs, nós, por exemplo, para uma RAN e para uma REN, que também atualmente está em ebulição, mas vamos abstrair-nos dessa parte. Em relação a uma REN ou uma RAN, nós temos entidades pelas quais as medidas que estão no PDM têm de passar, e, portanto, por vezes as situações não são fáceis e nós sabemos que passa e não passa e há, digamos, uma reflexão e um diálogo por vezes difícil. Em relação à parte do património não classificado, nós não temos nenhuma entidade. Nós não temos absolutamente nada que supervisione se aquele PDM efetivamente está a dizer que tem aquela estratégia, mas se aquela estratégia se reflete em mais algum momento daquele PDM. Porque não se reflete. Na maior parte dos PDMs não se reflete. E também não há nenhuma entidade que, no fundo, possa fazer esse diálogo. Dizer, bem, muito bem, reconhecem que o património é importante, mas onde é que estão as medidas? E onde é que estão, e que património é esse que estão a dizer quando falam em património? Porque muitas vezes os municípios que inclusivamente têm património corrente, vernacular, portanto, património com interesse, aquele conjunto de edificado tradicional com muito interesse, e têm zero medidas para esse património. Zero. Não tem absolutamente nada. E a única coisa que tem é a capelinha, a ponte, uma calçada, por vezes. Tem quase nada. Nada. E não temos que ter todos os municípios com o mesmo nível de património incrível. Não. Temos municípios com património muito relevante, mas que efetivamente os PDMs não refletem absolutamente nada disso. Mas peço desculpa. A questão da legislação, da falta de legislação, ou quais portanto, a legislação, a principal que nós gostaríamos de focar efetivamente é a 555, a que define conceitos. Por outro lado, porque o Decreto-Lei número 95 de 2019, que também poderia ter estes conceitos, remete para este Decreto-Lei 555. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de ver era que das duas uma, ou o Decreto-Lei 95 de 2019 possa incluir estes conceitos e esta clarificação de conceitos, ou então que o Decreto-Lei mais geral, que seria aquele que nós, no fundo, acharíamos também mais correto, o Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, contivesse, no fundo, essas definições e essas clarificações. Obrigado. Obrigado, nós. Não sei se mais alguém quer acrescentar algum outro ponto. Agora é que é a Sofia Costa Macedo. Tem a palavra. Então, peço-lhe apenas... Ok, pronto.
Já está. Muito obrigada, muito boa tarde. Apenas acrescentar um apontamento àquilo que a minha colega arquiteta Alice Tavares acabou de dizer. Nós estamos, neste momento, num momento muito interessante em que pode ser aproveitado como uma melhoria do nosso sistema de administração do património. Nós temos uma nova orgânica em cima da mesa, há uma divisão entre duas áreas de atuação, uma mais de planeamento estratégico, mais ao nível das políticas públicas, outra mais da execução, mais da operação. E os projetos que estão em cima da mesa apontam ou indicam a existência de uma comissão consultiva, precisamente na EPE, vamos chamar assim, que é mais facilmente na empresa pública de gestão. Era muito mais interessante se nós tivéssemos as associações e a sociedade civil, porque, na realidade, somos o que somos, é a sociedade civil, e a ninguém, mais do que a nós, nos interessa salvaguardar as nossas heranças e a nossa memória coletiva. Era muito mais interessante nós estarmos numa comissão consultiva no Instituto do Planeamento Estratégico e da idealização dos conceitos e das teorias do que propriamente numa parte de gestão e operação, que é muito interessante para as questões do turismo e do património, da sustentabilidade ou da autossustentabilidade, destas questões até de novas legislações. Desde já as questões do inventário devem ser pensadas com mais importância. Nós só conseguimos regular a questão da classificação, ou seja, nós só conseguimos proteger aquilo que está classificado, mas se pensarmos que o que está classificado é uma ínfima parte daquilo que está inventariado, temos aqui toda a base do nosso problema, basicamente. Nós temos 5.000 monumentos, bens classificados para um universo de 30 e tal mil, portanto, a base do nosso problema está precisamente aqui. Portanto, como é que nós usamos o que está inventariado e o protegemos sem ter que ser necessário classificá-lo, não é? Que se calhar também não é necessário, não é? Mas fazer entrar a sociedade civil, os cidadãos, parte interessada na salvaguarda da sua memória coletiva, em todas as fases da administração e não apenas numa fase de execução, mas sobretudo numa fase de planeamento, de pensamento sobre o que é isto do património, sobre o que é que isto representa. E aí sim, eu acho que esta é a fase importante, este é um momento interessante em que nós poderíamos e deveríamos fazê-lo, e é talvez a altura para sermos chamados relativamente a isso. Tenho a certeza que isto responderá, ou que responderia também a muitas das questões que foram aqui levantadas, da articulação entre ONGs, associações, cidadãos e entidades da tutela, seja a administração central, seja a administração local, as questões das relações com as várias entidades da administração, que serão, eu gosto de pensar que são boas. Eu, quando ouvi o Sr. Ministro na semana passada a dar conta do novo programa, eu revi muitas da matéria que nós, no Fórum do Património, temos vindo a trabalhar há alguns anos, não é? E nós, como trabalhadores, não é, técnicos desta área, temos vindo a trabalhar há alguns anos. Portanto, acredito que não cai propriamente, não fica propriamente sem uma resposta. Agora, precisa de passar das palavras à ação. E enquanto nós não formos integrados nas estruturas de consulta, como já aconteceu, aliás, isto não é inédito, já o fizemos parte, portanto, será difícil nós trazermos a voz do cidadão para estas matérias e, sobretudo, a relevância que nós damos a estes temas que são parte da nossa vida. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer a todos a presença nesta comissão. Quero agradecer as vossas conclusões que nos enviaram e também o relato que aqui... Muito bem, muito bem, assim faremos. Os serviços da Comissão podem fazer por escrito as questões que forem aqui deixadas e teremos todo o gosto em enviar, e agradecemos desde já a vossa resposta. Muito obrigado pela vossa presença e pelo contributo. Senhores deputados, vamos só fazer um intervalo de um minuto, porque os nossos convidados têm que deixar a sala. É uma impossibilidade técnica continuarmos a reunião. Não, é um minuto de intervalo.